Oi, pessoal, e aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus, tá? Estou muito feliz por voltar a estar gravando, né? Depois de muito tempo. Como eu falei no vídeo anterior, tá? Houve muitas questões de saúde que impossibilitou de gravar alguns conteúdos, até tem alguns conteúdos que ficaram pendentes, que não terminou, não teve a conclusão, né, da primeira unidade, ou até mesmo das sessões das unidades. Mas bora lá, né? Vamos dar continuidade, como eu sempre falo, vamos sempre na esperança de que a gente vai sim, até o fim, a gente vai conseguir. Concluindo uma unidade, já é de bom ganho e não deixando pela metade, né? Muitas vezes algo tenta nos parar. Muitas vezes o desânimo quer nos parar. Coloca na nossa mente que é chato, que não vale a pena. Muitas vezes o objetivo é errado. Aí por isso que quando o nosso objetivo é errado, o nosso foco está na direção errada, tudo vai cooperar para que esse seu pensamento, esse seu desânimo, seja de fato verdade. E às vezes não é. Claro que existem situações e situações, não estou generalizando, mas existem casos que é apenas coisas da mente. São coisas que formulam na nossa cabeça para que haja desânimo, para que haja tristeza, para que haja ansiedade, não tenha paciência, que você não tenha tempo de respirar, parar, dizer calma, para você tomar uma decisão, se realmente é isso mesmo que você quer ou não, o que é que te inspira, o que é que te motiva, né? O que é que te faz assim dar engajamento para continuar? O que é que te alegra? O que é que você tem nas mãos para fazer que pode te dar um up na vida? Pensa aí direitinho. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, eu vou voltar aqui, eu gosto sempre de voltar um slide para que a gente possa aí refrescar um pouquinho a memória do que a gente parou, né, que foi a questão que Piaget, ele, deixa eu voltar mais uma, que ele nos deu ele propõe três grandes formas básicas de jogos. E ele falou que a forma inicial do jogo pode ser observada no jogo de exercício. E ele enfatizou aí de 0 a 2 anos. Nos deu exemplo que foi da criança ela empurrar o cobertor com a perna para se descobrir. E ao aprender isso, tá? Esses movimentos, de perceber, ela continua a repetir o mesmo exercício, não para realizar um objetivo, mas por prazer. Então, é quando no nosso próximo slide nos dá exemplo de que essa repetição que uma criança de 0 a 2 anos ela faz, vai reaparecer em diferentes fases do desenvolvimento. Aí ele dá um exemplo, ele fala da criança de 5 ou 6 anos que ela adquire a capacidade de pular em um pé só, ela realiza esse exercício inúmeras vezes, tentando subir escadas. Assim como uma criança também, aos 10 ou 12 anos, que ao tentar andar de bicicleta,
sem o auxílio das rodinhas, ela passa também fazer com que esse aprendizado faz com que ela aprenda também não segurar o guidão. Isso lhe causa prazer. Quando ela aprende a andar de bicicleta, o pai, a mãe ou alguém ali segurando, depois já está andando sozinha, mas está com a rodinha. Aí depois já se torna um orgulho, um prazer, algo. Poxa, agora eu estou andando de bicicleta sozinha. E depois vamos passar a tirar as rodinhas. Então já aumenta, né, o prazer, aquela capacidade, aquela repetição de repetir, repetir, perde o medo. Eita, agora eu estou andando sem as rodinhas. Depois que aprende, que sente prazer, já, o cérebro já entende como é que funciona, passa agora sem segurar no guidão. Isso é muito mais prazeroso, né? Não tem uma finalidade em si. E vai falar também na questão no adulto. E ele dá um exemplo que esse exercício de repetição aparece quando adquire um objeto novo e diverte-se fazendo o quê? Funcionar. Ele vai dar um exemplo na aquisição de um carro automático ou um jogo eletrônico, a finalidade de obter prazer em exercer essas novas capacidades. E vamos continuar. Piaget também nos diz que a segunda forma da atividade lúdica é o jogo simbólico, tá? O jogo simbólico, que é dos dois aos 6, 7 anos. Estou aqui com a minha colinha, tá, gente? Pegue o seu material também, pegue o seu material, assista primeiro, visualize. Depois você pode pegar seu material e ir acompanhando. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar ao material, assistir e tirar suas próprias conclusões, tá? Como eu falei, aqui eu não estou dando aula, é um estudo, tá? É uma maneira que eu encontrei para te ajudar a estudar, a entender de uma forma mais lúdica, mais prática, mais visual. E assim também eu vou aprendendo também, pode ter certeza. Então, a segunda forma da atividade lúdica é o jogo simbólico. Quando e em que fase isso vai acontecer? Dos 2 aos 6, 7 anos. Ele fala que esse momento é um momento que é importante para o desenvolvimento, em que a criança adquire a capacidade de representação, podendo evocar mentalmente objetos ausentes. Por isso que é o jogo simbólico. Diz mais que no jogo simbólico, a criança ela usa a imitação e a imaginação para brincar, para representar situações do cotidiano, resolver conflitos, apropriar-se de papéis sociais. Então, a função do jogo simbólico é transformar o real em função de seus desejos. E então, Então, gente, pegando aqui, tá? Cadê? Minha colinha. Então, a função do jogo simbólico é transformar o real em função de seus desejos. Aí ele diz que uma caixa de papelão se transforma em carrinho e a criança brinca assumindo diferentes papéis sociais, como de mamãe, professor, médico, realizando fantasias e aliviando medos e frustrações. Vocês estão vendo aí que eu coloquei, né? Algumas imagens para facilitar mais a nossa compreensão, né? E
O nosso terceiro ponto que Piaget ele fala, né, sobre a forma dos jogos é o jogo de regras. E esse jogo de regras vai acontecer entre criança de 6, 7 a 11 a 12 anos. Esse jogo de regras, né, é uma forma lúdica e que ela possibilita que a criança se aproprie de leis e normas. Veja que interessante. Veja como as fases, né, as formas de jogos para Piaget se faz sentido, né? Faz sentido para nós entendermos. Então, esse jogo de regras, né, já para crianças maiores, né, ela vai possibilitar a criança a entender sobre leis e normas, né, construindo a noção de limites e de respeito. Então, por meio de jogos de regras, a criança percebe que há ali a regulamentação das leis, percebe que existem regras que podem ser negociadas por um determinado grupo, tá? Enquanto outras não são passíveis de discussão, pois tratam-se de princípios que são direito de todos. Ou seja, então aqui nessa fase, as crianças vão ter que aprender a respeitar o limite. Não é mais como as outras brincadeiras que se faz o que quer, como quer, da forma que quer. Não. Especificamente aqui, vai justamente fazer com que realmente a criança, mesmo sendo na brincadeira, num jogo, vai trazer para o contexto da realidade, vai crescer com esse entendimento de que tem jogos que eu posso negociar, mas aí eu vou negociar envolvendo um grupo, né? Ou seja, se tiver duas pessoas na brincadeira, eu tenho que negociar com essas duas pessoas mediante qual jogo, né? Não são todos os jogos, mas vai ter jogos que ele vai ter que respeitar, vai ter que obedecer, certo? Vai ter que cumprir e que não tem esse negócio de conversa. O jogo, ele foi criado, ele foi preparado com o objetivo disso, de que tem que ter um processo, tem que respeitar esse processo e que aí vai tratar dos princípios, né, que são direitos de todos. Então, se um faz, o outro vai ter que fazer. Se um passar por esse processo, um vai ter que passar. Um exemplo, dominó, fala assim, jogos, né, dominó, uno, ou seja, vai ter que respeitar a sua vez, vai ter regras ali que vai ter que ser cumprida. Não é o que um quer, o outro quer e outro. Não, já são definidos. Ao permitir a ação intencional, ou seja, algo que é intencional já tem, já é algo certo, é intencional. A afetividade, a construção de representação mentais, que é a cognição, a manipulação de objetos e desempenho de ações sensório-motoras físico e as trocas de interações, que é o social. O jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Então, vamos lá. O jogo ele possibilita que a criança se depare com situações em que necessita levar em consideração o outro ou outras perspectivas diferentes da sua. Então, não é um jogo apenas por si só, mas é um jogo que vou aprender a me interagir socialmente. Desculpa.
a me interagir socialmente. Eu vou estar educando aquela criança através dos jogos, construindo valores, o respeito, além, claro, do seu desenvolvimento, como aqui foi falado. Então, o jogo ele vai possibilitar que a criança se depare com situações que necessite levar o outro, eu tenho que pensar no outro. Ou perspectivas que são diferentes da minha. Então, para a criança pequena, né, em que o egocentrismo é uma característica preponderante e a regra não é fundamental, essa tarefa não é nada fácil. E podemos encontrar no cotidiano infantil, por exemplo, 3 meninas brincando de casinha, sendo que as 3 serão a mamãe da mesma filhinha, enquanto que para crianças maiores essa situação seria impossível. Então veja as fases, a mentalidade, o desenvolvimento, a questão social, a afetividade, o físico, né, das crianças menores, das crianças maiores, como é que se forma ali. Veja que ele deixou aqui que para a criança pequena o egocentrismo é uma característica preponderante. Ele diz que 3 meninas brincando de casinha, as 3 nessa fase serão as mães, serão a mamãe da mesma filhinha. Enquanto as crianças maiores vão entender que isso é impossível. Vai ter que escolher quem será a mãe e quem será a filhinha. Portanto, ao brincar, a criança ela coloca, né, em ação vários aspectos ao desenvolvimento, enriquecendo todas as condutas que darão suporte a outras mais complexas, que permitirão maior autonomia física, intelectual e moral. Então, eu espero que vocês tenham gostado mais um pouco, tá? Dessa, desse nosso estudo, tá certo? Então, nós vamos ter mais, sim, tem mais ainda para encerrar o nosso estudo sobre expressão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Que a gente vai. Falta só, acho que são 2 ou 3 slides, se não me engano, para a gente finalizar o nosso estudo da unidade 3, diferentes expressões lúdicas, da seção 3.1, tá certo? Então, se Deus quiser, nós vamos encerrar essa unidade, tá bom? Se gostou, deixa o teu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? Até mais.